Bom dia, hoje é dia 22 de junho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live, todos precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Zacarias capítulo 6, versículo 13. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live, todos, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Bom, antes da gente ler o devocional, vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Zacarias. Zacarias. O livro de Zacarias, autor e época da escrita. Zacarias foi o segundo profeta pós-exílio e um contemporâneo de Ageu. Eles profetizaram na mesma época. Geralmente se presume que o profeta Zacarias é o mesmo homem mencionado em Neemias 12, capítulo 12, versículo 16. Assim, Zacarias era um profeta e sacerdote contemporâneo de Jeremias e Ezequiel. A partir de Zacarias 2, versículo 4, vemos ainda que ele começou seu ministério profético na juventude. A primeira profecia de Zacarias foi entregue 2 meses depois da primeira mensagem de Ageu, no segundo ano de Dário I, posicionando-a entre 521 e 520 a.C. Outra data é encontrada no capítulo 7, versículo 1, em que o quarto ano do rei Dário é mencionado. Zacarias provavelmente escreveu a parte sem data de seu capítulo, do seu livro, do capítulo 9 ao 14, somente cerca em 480 a.C. Após isso, ele provavelmente foi morto pelos seus próprios compatriotas. Os críticos não têm muito o que apontar na primeira parte do capítulo do livro, do capítulo 1 do capítulo 1 ao capítulo 8, enquanto a segunda parte, do capítulo 9 ao 14, é bastante atacada. Contudo, os críticos não são unânimes entre si. Os evangelhos mencionam repetidamente a segunda parte messiânica de Zacarias em conexão com o Senhor Jesus. Zacarias 9, versículo 9, em Mateus 21, 4, capítulo 21, versículo 4 e 5, e João, capítulo 12, versículo 15, Zacarias 11, versículo 13, e em Mateus 27, versículo 9 e 10. Zacarias 12, capítulo 12, versículo 10, e em João, capítulo 19, versículo 37, e Zacarias, capítulo 13, versículo 7, em Mateus, capítulo 26, versículo 31, e Marcos, capítulo 14, versículo 27. Propósito de escrita. Embora Zacarias tenha falado como um remanescente de Israel a sobre comissão de Deus, ao mesmo tempo em que Ageu, sua mensagem era totalmente diferente. Enquanto Ageu admoestava as pessoas geralmente pelo seu zelo descrente na construção do templo, Zacarias fala mais da cidade de Jerusalém. Além disso, ele é o único profeta pós-exílico que recebeu uma visão detalhada da história do povo de Deus e das nações conectadas a Jerusalém. Ele descreveu a rejeição do Messias pelo seu povo terreno, Israel, e seu arrependimento e reconhecimento do Messias, o qual aparecerá para estabelecer seu reinado de paz. Nisso, Zacarias se assemelha ao profeta Daniel. Zacarias também foi comparado a Isaías, o evangelista, entre os profetas. O ponto principal de sua mensagem é o amor imutável de Deus e seu cuidado com o seu povo terreno. Ele os preservará de todos os perigos vindos dos poderes do mundo e os guardará pelo seu reino na terra.
Peculiaridades da morte de Zacarias. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 35, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Barquias, que matastes entre o templo e o altar. Zacarias e Barquias são as versões em grego de Zacarias e Berechia. No hebraico, esse Zacarias já tem sido conectado a 2 Crônicas 24, 20 e 21. 2 Crônicas capítulo 24, versículo 20 ao 21. Há bastante tempo, embora aquele Zacarias seja chamado de filho de Joiada. A razão para que essa opção vem de que crônicas estão no fim da Bíblia hebraica, assim Abel seria um homem do primeiro livro e Zacarias um livro do último livro do Antigo Testamento. Contudo, é mais óbvio pensar no profeta Zacarias, primariamente pelo desaparecimento do nome de seu pai e em seguida pelo fato de que o profeta Zacarias ter vivido ao fim do período do Antigo Testamento. Os outros exemplos de fatos do Antigo Testamento que são revelados somente no Novo Testamento são os nomes dos magos egípcios Janes e Jabres e a profecia de Enoque. Zacarias e Jeremias. O fato de Mateus, capítulo 27, versículo 9, citar Zacarias 11, versículos 12 ao 23, como uma profecia de Jeremias, às vezes era problema para os leitores da Bíblia. Uma comparação de ambas as passagens mostra que Zacarias não escreve nada sobre a compra de um campo, enquanto Mateus quer explicar precisamente esse evento. Contudo, Jeremias, capítulo 32, versículos 6 e 7, menciona a compra de um campo. Mateus, obviamente, conecta o pensamento da compra de um campo em Jeremias 32 com o preço de 30 peças de prata estimado por Zacarias 11, capítulo 11. Embora se refira às duas passagens, ele somente menciona o livro profético de Jeremias, que era mais conhecido uma referência semelhante a Malaquias e Isaías, encontrada em Marcos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Panorama do conteúdo: Zacarias 1 a 8 profecias datadas durante a construção do templo. Agora a gente vai ler sobre o capítulo 3. 3. É 6. Qual que é o 13? Então, capítulo 6, versículo do 9 ao 15, apêndice, a coroação do sumo sacerdote Josué. Estamos bastante convencidos de que a melhor maneira de você passar o seu tempo de lazer é lendo ou orando. Você pode obter muitas instruções de livros depois que você pode usar como uma verdadeira arma e serviço do seu Senhor e Mestre. Paulo disse: tragam os livros, junte-se a esse clamor. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Zacarias. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Zacarias capítulo 6, versículo 13. O próprio Cristo é o construtor de seu templo espiritual e ele o construiu sobre as montanhas de sua afeição imutável. Sua graça onipotente e sua sinceridade infalível, mas como foi no tempo de Salomão, assim é neste. Os materiais precisam estar prontos aos cedros de Líbano, contudo, eles não estão moldados para a construção. Não foram cortados e aparados e transformados em tábuas de cedro, cuja beleza aromática alegrará os átrios da casa do Senhor no paraíso. Há também as pedras duras ainda na pedreira. Eles devem ser lavados e moldados. Tudo isso é o trabalho de Cristo. Cada cristão individualmente está sendo preparado e pedido e aparelhado para seu lugar no templo, mas a própria mão de Cristo faz o trabalho de preparação. Aflições não podem santificar, a menos que sejam usadas por Ele para este fim. Nossas orações e esforços não podem nos tornar prontos para o céu, a não ser pelas mãos de Jesus que molda corretamente nosso coração. Como na construção do templo de Salomão, nem martelo, nem machado, nem instrumentos alguns de ferro se ouviu na casa, porque tudo foi trazido perfeitamente pronto para o lugar exato que deveria ocupar. Assim é como o templo que Jesus constrói. Tudo é preparado na terra. Quando chegamos ao céu, não haverá santificação para nós lá. Nenhuma poda por aflição, nenhuma polimento por sofrimento. Não. O que deve ser feito se encontra aqui. Tudo o que Cristo fará será com antecedência, e quando estiver feito, seremos transportados por uma mão amorosa através do córrego da morte e levados para Jerusalém celestial para habitarmos com
pilares eternos no templo de nosso Senhor. Sob seus olhos e cuidados, o edifício se erguerá, majestoso, forte, justo, e brilhará acima do céu. Então é isso. Esse é o nosso devocional da manhã, lembrando, para nos lembrar que a santificação é algo feito aqui na terra, não será algo feito no céu. Então todas as nossas batalhas serão aqui, não serão no céu. Então esse é o nosso devocional da manhã. Que o Senhor te abençoe nesse início de semana, nesse resto de segunda-feira. Mais tarde, por volta das entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de semana. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Amém.